Pessoal, recentemente nós lançamos um vídeo aqui no canal mostrando um pouquinho sobre a performance desse notebook aqui, que é o Gigabyte G5KD, que inclusive foi a própria Gigabyte que enviou a gente, agradecer a Gigabyte por ter fornecido essa máquina aqui pro canal, e esse notebook já apareceu tanto no vídeo recente, onde a gente mostra a performance dele nos jogos, como também já fizemos o unboxing dele em live. A grande questão desse Gigabyte G5KD aqui é que ele tem um conjunto de hardware meio estranho, né? Só para vocês terem uma noção, o conjunto dele é um i5 11400H com uma RTX 3060. E a parte estranha é que a maioria dos notebooks gamers que vem com uma 3060 vem acompanhada também de ou um i7 ou Ryzen 7. Dificilmente é uma combinação, né, de uma 3060 com um i5 ou 3060 com Ryzen 5. Mas aqui a Gigabyte resolveu arriscar um conjunto mais em conta, né? Colocando um i5 ali em conjunto com a 3060, que inclusive é uma 3060 mais fraca, de 105 watts. E por conta disso nós podemos considerar aí um dos conjuntos mais fracos, né? Que inclui uma RTX 3060, se nos basearmos pelo menos nas especificações. De resto de configuração aqui nesse notebook, ele já tem 16 GB de memória RAM, DDR4 em Dual Channel, né? E também já vem com 512 GB de SSD nessa versão. Agora, apesar de nas especificações ele ficar para trás dos seus concorrentes, porque aqui nós estamos no i5, a maioria já está no i7, né? Mas será que esse Gigabyte G5 ele fica tão atrás assim com relação aos seus concorrentes só pelo fato dele ter um i5 e a maioria já está no i7? Será que ele não tem nada, né, que compense, de repente, construção, recursos, esse tipo de coisa? Então hoje, para a gente responder essa pergunta, iremos fazer o review, né, desse Gigabyte G5KD para você saber se vale a pena ou não comprar e se vale a pena comprar em quais condições, né? Quais seriam os pontos positivos e pontos negativos desse notebook, fechou? Antes de começarmos o review, não se esquece, deixa o seu gostei e só pode ir mais aqui o trabalho, tá? E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve porque toda semana tem pelo menos 2 a 3 vídeos falando de notebooks e também sobre periféricos que você pode utilizar com o seu note, fechou? Mas vamos lá, bora fazer o review dele. E ó, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente falar sobre o preço do Gigabyte G5KD, porque é muito fácil a gente falar que ele tem ali o pior conjunto de hardware por ter um i5 enquanto a maioria já está no i7, só que se ele tiver um preço equivalente, tá tudo certo. A questão é que no site da Pichau, por exemplo, que é onde ele está mais barato atualmente, ainda assim ele está um pouco caro, porque atualmente está custando R$ 7.500 e por esse preço você consegue encontrar outras opções, como o próprio LS300 com RTX 3060, né? Ou até mesmo o Legion 5i, já chegou a aparecer mais ou menos nesse preço em promoções, isso sem considerar cashback. Considerando cashback, dá para diminuir ainda mais esses valores. Um ponto legal é que esse mesmo Gigabyte G5KD já chegou a aparecer por R$ 5.900 ali, sem nem sequer precisar usar cashback na Pichau. E aí, nesse preço, as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Então, já para começar, é importante falar que um argumento legal aqui para o Gigabyte G5KD é o seguinte, né? Por mais que ele tenha um hardware mais básico entre concorrentes, também com uma 3060, talvez ele valha a pena se estiver com um custo menor do que os concorrentes, né? E a gente já viu que em alguns momentos isso pode acontecer. E se você não sabe onde encontrar essas promoções, onde encontra o G5 aqui em promoção, outros notebooks, periféricos, promoções também, nós temos os nossos grupos de promoções, onde a gente posta sempre lá, tá? A promoção do notebook utilizando o cupom de desconto, mais cashback. Então, se você não utiliza hoje o cupom e cashback, você basicamente está perdendo dinheiro. Nós temos alguns grupos, tanto no Discord como no Telegram, que você consegue ficar atualizado com relação a promoções, caso você esteja procurando um notebook para comprar ou já comprou um notebook e agora está atrás dos periféricos, tá? Vai lá participar dos nossos grupos que você vai acabar economizando bastante. Mas beleza, agora que a gente já entendeu como é que ele se encaixa, né, no ranking ali de custo, vamos falar um pouquinho sobre a construção dele. E aqui, pessoal, infelizmente é um ponto negativo, né? Ele até que é um notebook bonito assim a primeiro momento, ele é bem minimalista, também não chama muita atenção para quem vai trabalhar no escritório, mas acabou que ele ficou até simples demais. Ele é todo de plástico, isso não é um problema. O problema é que é um plástico bem simples mesmo, não tem nenhum tipo de acabamento especial, é o plástico liso de fato, assim como é nos Nitro 5 de entrada ou Gaming 3i. A tampa é lisa, com o logo da Gigabyte impresso ali, também um logo sem nenhum tipo de relevo ou acabamento diferente, é simplesmente um logo impresso. E a parte de dentro também é toda de plástico liso, nada de muito especial. Eu notei somente que tem algumas curvas ali nas bordas do teclado que podemos dizer que é uma espécie de acabamento. A única parte que tem algum acabamento especial são as laterais, que são revestidas ali com uma textura imitando fibra de carbono. Uma outra coisa que peca bastante aqui nessa parte de construção é a dobradiça desse notebook, tá? Não que ela seja frágil, ela não parece ser, mas é um dos únicos notebooks gamers que você não consegue abrir com uma mão só.
a dobradiça acaba sendo um pouco dura demais. E um ponto a se falar também é que esse notebook ele é mais grosso do que o comum. Ele tem mais ou menos 3 centímetros de grossura, tá? Enquanto a maioria dos notebooks ficam ali nos 2,5 centímetros. Hoje em dia já tem notebooks com 2 centímetros apenas de espessura. Isso pode parecer besteira, mas você sente essa diferença pegando na mão mesmo. Ele consegue se redimir um pouco no teclado, tá? Que o teclado dele é RGB, então você consegue configurar algumas cores personalizadas, mas também não é perfeito, é um teclado de apenas uma zona, ou seja, você consegue personalizar apenas uma cor por vez. E a LED desse teclado também é meio fraquinha, no ambiente claro ali, você mal vai perceber que essas LEDs estão acesas. Mais uma boa notícia, o teclado aqui é ABNT, então tem cedilha, tem interrogação, tudo certinho. A única observação é que a tecla do interrogação é um pouco menor que o comum, para poder caber ali o interrogação junto com o shift, né? Mas isso fez eu demorar um pouquinho mais para me acostumar com esse teclado, mas é questão de prática, depois de 2 semanas utilizando você já pega o jeito. O touchpad segue aquele mesmo padrão do Asus TUF Game F15, né? Com os botões de clique separados da área touch. Também é uma outra escolha de design que eu acho que não vai agradar a maioria, né? Hoje em dia o touchpad é aquele lisão mesmo e o clique é em cima do touch mesmo, não? Botões separados acaba aparecendo um design um pouco antigo. Então já deu para reparar que com relação à construção, o Gigabyte G5 ele é bem simples, né? Apesar de que o teclado pelo menos é RGB e tudo mais. Agora, onde eu acho que ele realmente se redime, e aí é um ponto positivo na minha opinião, são as conexões. São muitas conexões, tá? Primeiro aqui no lado esquerdo você vai ter uma porta USB 2.0 e a outra porta USB 3.2 já. Aí aqui entra uma coisa estranha, que ele tem um P2 para fone e um outro P2 para microfone, então não é aquele P2 combo, né? Que entra tanto fone quanto microfone ao mesmo tempo. Aqui é um P2 separado para cada um, é igual PCs de mesa que também funciona dessa forma, então é uma coisa meio estranha, mas tudo bem. Já no lado direito você tem mais uma porta USB 3.2, então no total são 3 USBs, sendo só 2 delas 3.2. Agora começam os diferenciais, ele tem uma porta mini DisplayPort para você ligar algum monitor, sei lá, com G-Sync, né, já que o DisplayPort trafega essa tecnologia. E tem até leitor para cartão SD. Isso é muito bom para quem trabalha com câmeras fotográficas, como eu, né? Fotógrafos, designers, youtubers e tudo mais. Então, legal que ele tem um leitor aqui para cartão SD. E apesar desse cara aqui não ter aquela famigerada bundinha, ele também tem conexões traseiras, tá? Atrás ele vai ter uma porta USB-C 3.2, inclusive USB-C com DisplayPort, ou seja, compatível com saída de vídeo, né? Você pode plugar um monitor nessa USB-C para trafegar o DisplayPort. Tem uma saída HDMI comum 2.0, para caso você queira colocar mais um monitor. Até aqui já dá para utilizar pelo menos 3 monitores nesse Note, né? Você pode utilizar até mais se você quiser, se utilizar docks na USB-C, por exemplo. Tem uma entrada RJ45 para conexão via cabo e, por fim, a entrada de energia que também fica na parte de trás. E aí fica um dos elogios, né? Eu gostei muito dessa organização que a Gigabyte fez aqui no Gigabyte G5. Primeiro que ele tem conexões aqui atrás, mas ele não tem a bundinha. Então legal que o notebook não fica mais extenso, ele acaba sendo um pouco mais compacto, mesmo tendo conexões traseiras. E segundo que eles decidiram colocar as conexões mais irritantes atrás. Por exemplo, cabo HDMI tem que ser atrás, porque se você coloca o HDMI do lado do notebook, como o cabo é muito resistente, muito duro, né? Acaba que fica muito feio o cabo ali. Cabo de rede também é outro cabo que é legal ser atrás. O cabo de energia também fica tudo escondido se for atrás. Então, uma boa escolha aqui de posições que a Gigabyte teve. Por mim, eu colocava todas atrás, para falar a verdade, mas eu acho que isso seria um pouco inviável. E bom, nós já falamos aqui sobre a construção, teclado, mousepad, falamos agora sobre as conexões. Agora faltou a gente falar sobre a tela, né? E aqui no canal a gente dá uma importância muito grande para a tela, até porque é uma das peças principais de notebook. Até porque se não tivesse tela, ele seria basicamente um mini PC, né? E a tela aqui do Gigabyte G5 KD é uma tela Full HD de 144 Hz e também IPS, né? Mas aqui no canal a gente se importa muito com as cores e brilho também, não só com essas especificações mais básicas. Então a gente pegou o modelo dessa tela lá no HW Monitor e jogamos no site PaniLook para ver as especificações mais técnicas. E de acordo com o PaniLook, é uma tela de 250 nits, então básica, né? 45% das cores NTSC, o que seria equivalente a uns 60% da sRGB, e um contraste básico também de 800 para 1. Ou seja, é uma tela mais básica, igual costuma vir em outros notebooks, como o Legion 5i, Helios 300 também. Não é uma tela excepcional para quem vai trabalhar com imagens e vídeos, mas já é o suficiente para quem vai jogar ou para trampos que não exigem uma precisão de cores muito fidedigna.
Uma outra coisa, eu falei que a construção desse notebook é um ponto negativo, então você pode acabar imaginando que também a questão de tela, talvez ele tenha bordas muito largas, coisa do tipo, mas não, tá? Na parte da tela as bordas são bem tranquilas, não são as mais finas possíveis, mas também não são as mais grossas, tá? Bem dentro da média aqui entre os notebooks que nós temos no mercado atualmente. E bom, antes da gente entrar nas partes mais técnicas e nos testes, falando um pouquinho sobre a performance desse Note, tem mais algumas coisas que eu queria passar para vocês, e o primeiro é com relação à bateria, né? Esse notebook aqui tem uma bateria de 49 watts-hora, o que é um pouco pequena, né? Uma capacidade pequena, menor do que a gente está acostumado. E isso, inclusive, refletiu nos resultados no teste de bateria que a gente fez nesse cara. A gente sempre testa o notebook com 100% de bateria, a gente deixa rolando o vídeo no YouTube ali com 50% de brilho, 30% de volume e no modo de economia de energia, né? Ou no Windows ou no software do fabricante. E nessas condições ele pegou só 3 horas e 18 minutos, tá? Ficando bem atrás do que outros concorrentes, como o próprio Dell G15 com uma 3050 que pegou 5 horas de duração. E vale lembrar, nesses testes de bateria, a gente deixa só o vídeo rolando, a gente não usa o notebook, então é bem capaz que durante o uso mesmo, o seu uso pessoal, vai durar ainda menos, tá? 3 horas e 18 deve ser o máximo de duração que você vai ter nele com alguma atividade mínima, mas dependendo do seu uso, essa duração vai ser menor ainda. E sobre o barulho desse notebook, dá pra dizer que ele é um notebook até que silencioso, tá? Já que sem jogar você mal ouve a ventoinha dele, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, né? Eu tô sentindo as ventoinhas trabalhando, então elas estão jogando ar pra fora, mas eu não tô ouvindo. Então, em idle, onde ele não tá sendo estressado, ele é bem tranquilo, você mal vai ouvir as ventoinhas. E mesmo jogando, o nível de ruído que ele pega ali no medidor de decibéis foi de 55 dB, né, o nível mais alto que ele chegou a pegar. Que é mais barulho do que o Dell G15 costuma fazer na comparação, mas bem menos barulhento do que aqueles que fazem barulho de verdade, que pegam mais de 65 dB, que é o caso do Alienware, Zephyrus e etc. O som desse notebook é bem básico, padrão também entre notebooks desse preço, né? A maioria começa a ter um som legal a partir dos R$10.000 só. E a webcam básica da básica também, resolução HD e tal, vai servir só para quebrar o galho mesmo. Agora, bora desmontar esse Gigabyte G5KD e ver como é que ele é por dentro? Porque assim, eu falei que a construção dele é um ponto meio negativo e isso reflete um pouco de como é que ele é construído por dentro também. É um pouco estranho. Começa pela bateria, que é externa e você tira igual notebooks antigos, né? O que eu não sei se é um ponto positivo ou um ponto negativo. Eu acho que eu prefiro o padrão da bateria ficar interna mesmo, mas aqui também não vejo problemas exatamente, só tô comentando. E esse notebook tem a placa-mãe mais esquisita entre os notebooks modernos que eu já testei. Eu não sei se ele segue algum padrão antigo ou se ele é só diferente mesmo. Por exemplo, as memórias SANs, elas ficam uma em cima da outra, uma coisa bem comum hoje em dia. E talvez seja aí um dos motivos desse notebook ser um pouquinho mais grosso que o normal, né? Você tem que comportar uma memória em cima da outra e isso vai acabar deixando ele mais grosso. De qualquer forma, ele tem 2 slots para memória RAM que já vêm ocupados, com 2 pentes de 8 GB cada, tá? DDR4 e 3200 MHz. Tem 2 slots para SSD NVMe, sendo que ele já vem com SSD de 512 instalado. Inclusive, é um SSD já Gen 4 e com velocidades bem legais de fábrica, uma coisa surpreendente para um notebook que se considera mais de entrada, né? O SSD é bem bom. E um ponto importante para se falar é que o Gigabyte G5KD, pelo menos as versões que eu vi para comprar na internet e tudo mais, e a versão que eu recebi também, ele não vem com Windows, tá? Ele vem com Linux, então você vai ter que instalar o Windows depois que você comprar. Só essa observação mesmo. E além dos 2 slots NVMe, ele tem um slot vazio para SATA 2.5 polegadas, onde você pode colocar um HD 2.5 ou então um SSD também de 2.5 polegadas para ajudar no armazenamento. Então, apesar de estranho, o conjunto interno aqui desse notebook tá até que legal. Tem várias opções de upgrade. Mas então, agora que vocês já conheceram o hardware, vamos lá. Vamos ver como é que esse cara se saiu em performance. Caso você queira ver os testes mais detalhados desse cara, nós fizemos tanto uma live de 4 horas fazendo vários testes nele, como também temos um vídeo específico mostrando os resultados. Eu vou só falar para vocês um resumo para quem não viu esses conteúdos. A grande dúvida era se esse i5 11400H que tem nesse Gigabyte G5 conseguiria empurrar uma RTX 3060, né? Já que a maioria utiliza um i7 ou Ryzen 7 para empurrar. Será que a gente vai perder performance por estarmos no i5? E não é só isso também, esse Gigabyte G5, além de ter no i5, a placa de vídeo que ele utiliza, que é a 3060, também está mais limitada que o comum, tá? O TGP dela está de 105 watts. A maioria das 3060s estão entre 130 e 140 watts hoje em dia, então aqui nós temos um processador mais fraco que o comum dos conjuntos que a gente está acostumado a ver, e também uma placa de vídeo com menos power, isso provavelmente vai entregar menos performance.
Nessa questão do processador, né, se a gente pegar os resultados no Cinebench Multicore, por exemplo, dá para ver claramente que o i5 fica bem atrás do i7, né? Os resultados em amarelo são do G5, utilizando o i5 11400H, e os resultados roxos são do Aero, que utilizam o i7 11800H, e uma curiosidade, o Gigabyte Aero tem a mesma placa de vídeo aqui do G5. A única diferença entre o Aero e o G5 é o processador, então o Aero vai ser um excelente comparativo para a gente ver se o i5 fez ele ficar para trás ou não, já que ambos possuem uma 3060 de 105 watts. Todos os testes que eu vou mostrar a partir de agora foram feitos com o notebook levemente levantado na mesa, tá? Utilizando alguns suportes ali para fazer ele respirar um pouquinho melhor. E outra coisa, o Gigabyte G5 não tem Mux Switch, tá? Então você não consegue desabilitar a placa de vídeo integrada desse notebook, fazendo com que ele tem uma performance menor rodando o jogo na tela dele do que se você plugar um monitor externo, já que o monitor externo consegue se conectar direto à placa de vídeo dedicada, tirando o gargalo da placa de vídeo integrada. Uma única observação, para você poder burlar o Mux Switch aqui no Gigabyte G5, não vai ser pela HDMI. A HDMI dele não consegue burlar o Optimus, então via HDMI, o monitor externo plugado na HDMI desse notebook vai continuar utilizando a placa de vídeo integrada. Para você burlar o Optimus nesse cara, ou vai ser via USB-C por conta da DisplayPort, ou vai ser através da porta mini DisplayPort de fato. As únicas entradas desse notebook aqui que está ligado diretamente na placa de vídeo dedicada são as DisplayPort, seja mini ou seja USB-C. Mas enfim, a gente consegue ver a diferença entre utilizar uma tela interna ou uma tela externa aqui no G5, né, nos testes do Forza Horizon 5, na qualidade Ultra e também em Full HD. Na tela interna, ele pegou o pior resultado entre qualquer notebook que tem uma 3060. Já na tela externa, subiu um pouco, mas mesmo assim ele ficou entre os piores resultados entre os notebooks com uma 3060, tá? Ficou abaixo do Aero, por exemplo, já que o Aero tem um i7 que aproveitou melhor ali a RTX. A mesma coisa acontece no Horizon Zero Dawn, com os gráficos no Supremo, também Full HD. Existiu ali uma pequena diferença entre rodar na tela interna ou na tela externa no G5, e mesmo rodando na tela externa, deu para ver que o G5 pegou um resultado bem abaixo se comparado, por exemplo, com o Legion 5i de 2021, que também tem um i7 11800H. Agora, se você quer sentir mesmo a diferença entre estar em um notebook com i5 ou com i7, você consegue ver isso no Rainbow Six Siege, né? Que é um jogo mais leve e full CPU que a gente fala, né? Mais baseado no processador. Primeiro que a diferença nesse jogo entre utilizar uma tela interna e uma tela externa é bem maior, né? Na tela interna ele pega só 231 FPS, perdendo até pro Tough Game F15, que tem uma 3050 ao invés de 3060. Já na tela externa ele chega a pegar 297 FPS, uma taxa bem maior, mas mesmo assim o Aero com i7 11800H fica muito na frente, mesmo tendo a mesma placa de vídeo. Então só nesses três resultados já deu para ver algumas coisas. Primeiro que sim, pelo fato de ele ter um i5 ao invés de um i7 vai fazer ele ficar para trás, ele vai ter os resultados mais baixos entre todos os notebooks que tem uma 3060, mas isso meio que já era esperado, né? O i5 realmente não é tão forte quanto o Intel. Outra coisa, rodar os jogos na tela interna dele vai fazer você perder um pouco de performance do que se você utilizasse no monitor externo. Então, para vocês verem que o Mux Switch realmente faz muita diferença. Se esse notebook tivesse Mux Switch, os resultados que a gente teve na tela externa seriam os mesmos resultados se a gente rodasse o jogo na tela interna. Mas enfim, deu para ver então que o i5 fica para trás do i7, não tem jeito, né? Só que também não fica tão para trás assim não, ele consegue acompanhar, ele continua sendo muito melhor do que qualquer notebook que tem uma RTX 3050, por exemplo, né? Então, desde que ele esteja num custo mais atrativo do que os seus concorrentes, eu acho que sim, vale muito a pena. A gente testou mais alguns outros jogos para vocês terem uma noção de performance, só que agora rodando só na tela interna, simulando o que um usuário casual iria fazer também. Ó, testamos o God of War no Ultra, né? E ele conseguiu manter acima dos 60 frames por segundo a maior parte do tempo. Em alguns momentos cai ali para 55, em momentos mais pesados, né? Mas dá para jogar tranquilamente no Ultra. Se você plugar um monitor externo vai ficar melhor ainda. Já Cyberpunk 2077, o jogo tá bem em alta por conta do anime, né? Que inclusive eu amei. Mas dá para jogar no alto aqui no Cyberpunk, mantendo perto também dos 60 frames por segundo, tá? E se você procurar vídeos na internet, você vai ver que no Cyberpunk dá para você otimizar essa taxa de quadros, mexendo em algumas configurações, e aí com certeza você vai manter acima dos 60. Dá para jogar o Warzone, aí no caso do Warzone a gente testou no mínimo, né? Porque eu acho que é como a maioria joga, para ter o máximo de taxa de FPS possível. E aqui no Gigabyte G5 ele ficou nos seus 100 frames por segundo, uma taxa bem alta, ainda mais considerando que estamos no i5, né? O Warzone é muito pesado pro processador, mas o i5 conseguiu levar ele bem. E por último, testamos também um Spider-Man Remastered, que dá para jogar no Ultra nesse notebook, mantendo 52 FPS de média, tá? Se você quiser, em vez de jogar no Ultra, você pode baixar pro
médio e habilitar o Ray Tracing, que nesse jogo faz bastante diferença, né? E com o Ray Tracing no alto ainda, ele consegue manter uns 57 frames por segundo. E eu não sei se vocês separaram enquanto eu falava, mas esse Gigabyte G5 também não está esquentando. Ele bate no máximo os 90 graus em jogos mais pesados e mesmo batendo 90 graus não está sofrendo throttling. Ele está longe de ser um notebook geladinho, como a gente costuma brincar aqui no canal, tipo o Legion 5i de 2021, né? Mas também não é um notebook quente, como é o caso do Dell G15 de 2021. Eu, sinceramente, não me preocuparia com a temperatura aqui do G5. Na maioria dos jogos ele está numa temperatura tranquila e nos jogos que ele mais esquenta, pega seus 90 graus e não sofre throttling. Mas enfim, pessoal, concluindo aqui o meu raciocínio com relação ao Gigabyte G5, eu diria que é uma escolha complicada, tá? Ele é um bom notebook, ele vai te entregar uma performance muito bacana, só que não tem jeito, o conjunto dele é sim inferior aos seus concorrentes, né? O fato dele utilizar um i5, né, ao invés de um i7, e da 3060 dele ser de 105 watts, esse conjunto mais inferior vai fazer você ter menos performance do que os concorrentes que já estão no i7, Ryzen 7 com 3060 com um power maior, 130 ou 140 watts. O ponto é preço. Tudo depende do valor que você encontra esse cara. Então, se você encontrar uma promoção legal onde ele esteja mais barato do que os concorrentes, sim, eu ainda acho válido você vir para esse cara, sabendo que a construção dele é um pouco mais simples, né? Ele não tem nenhum tipo de recurso especial. Eu diria que um diferencial que você pode dizer desse cara seria a quantidade de conexões. Eu acho que sim. Ele tem algumas conexões que muitos notebooks não têm, que seria mini DisplayPort, principalmente a entrada para cartão SD, mas no resto ele tá ali no mediano, né? Então, sim, eu acho que você tem que esperar uma boa promoção para pegar esse cara no precinho, aí sim vai valer a pena. E lembrando, se você não sabe onde encontra promoções, pessoal, vai lá participar dos nossos grupos. Muita gente compra o seu primeiro notebook ou faz upgrade de notebook nos nossos grupos. Tem tanto o grupo do Discord quanto o Telegram. O link tá aqui na descrição, tá? E comenta aí o que vocês acharam desse Gigabyte G5 KD. Gostaria de agradecer a Gigabyte por ter fornecido esse notebook. Fica a curiosidade, o notebook que eu utilizo para gravar os vídeos e fazer lives também é da Gigabyte, que é o Gigabyte Aero, né? Então já estamos aqui, hoje a mesa está full Gigabyte. Mas é isso, não se esquece, deixe seu gostei e só pode mais trabalho por aqui. Se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, reviews e tudo mais. E vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!